Está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos dá a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Portanto, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meu irmão, minha irmã, parece que nós nunca estivemos tão rodeados de coisas, né? E ao mesmo tempo tão vazios por dentro. A vida moderna exige de nós pressa, desempenho, produtividade, sorrisos, mesmo quando o peito grita. E aí nós passamos a correr de um lado para o outro, colecionando metas, tarefas e expectativas. E muitas vezes, não nossas expectativas. E no meio de tudo isso, nós nos perdemos. Nós fazemos parte de uma geração que tenta preencher a alma com resultados, tenta preencher com reconhecimento, com religião, com opiniões, com filosofias sobre filosofias, mas que no silêncio da noite ainda nos perguntamos: será que tudo isso faz algum sentido de fato? E é exatamente nesse cenário de barulho e exaustão que 1 João 5, 11 e 12 vem como um sopro de verdade direto ao nosso coração. Ou seja, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. A Bíblia resume neste versículo tudo. É claro, é direto, sem camadas, sem rodeios, sem máscaras. A vida verdadeira, ou seja, a vida que ultrapassa o físico, o emocional e até mesmo o espiritual que se vê por aí, essa vida está unicamente em Cristo Jesus. Não na religião, não nas boas intenções, não nas opiniões dos outros, nem mesmo nas nossas melhores tentativas. Vida eterna. A vida eterna começa depois, não começa depois da morte, ela começa agora. Vida eterna significa viver com propósito, com paz de espírito, com segurança, mesmo em meio à dor. Significa carregar no peito uma certeza que não se abala com diagnósticos, com crises econômicas, com abandono, com rejeição, ou até mesmo com fracasso, com tropeços, com quedas. Não. É estar vivo de verdade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas essa vida, e isso é essencial entendermos, ela não vem de nós, ela não emana de nós, ela não vem dos nossos esforços, das nossas boas ações, nem do nosso suposto merecimento. Pelo contrário, ela vem apesar de nós. Sim, apesar de nós. A graça de Deus, ela não espera que você esteja pronto, limpo, forte ou perfeito. A graça de Deus alcança justamente os fracos, os vulneráveis, aqueles que falharam de novo, aqueles que muitas vezes já nem sabem mais como orar, aqueles que um dia creram, mas hoje estão em cacos, arrasados, destruídos. A graça não é um prêmio, mas um resgate. E Deus sabia que você e eu jamais conseguiríamos, por conta própria, vencer o pecado, suportar a culpa, vencer a morte. Ele sabia que por mais que nós tentássemos, e nós tentamos tanto, nós nunca, jamais seríamos suficientes. Então, ele enviou o único, que é Jesus. Pois é, Jesus não veio para nos dar uma nova religião. Ele veio, na verdade, para nos dar vida. Não uma vida religiosa, mas uma vida real. Uma vida com significado eterno.
uma vida com propósito. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa condenação e venceu a morte para que nós também possamos viver. E viver de verdade, de forma plena, de forma abundante, como ele nos propõe em João 10:10. Mas veja, a promessa não está em fazer parte de um grupo, ou em seguir regras, ou em repetir versículos memorizados. A promessa consiste em ter o Filho. Ter o Filho de Deus significa receber Jesus pela fé. Significa abrir mão do controle, do orgulho, da performance e dizer: Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. Muitos hoje vivem cansados, não somente pelo ritmo acelerado, agitado da vida que nós levamos, mas estão cansados por tentarem constantemente provar algo para Deus, como se Ele só os amasse quando eles estão bem. Mas o Evangelho chega e nos lembra com clareza que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E continua nos amando hoje, mesmo desmotivados, desanimados, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nos esquecemos dele. Ele continua nos amando. E é exatamente por isso que o apóstolo João, ao escrever esta carta, deixa bem claro. Ele nos orienta a não confiarmos no que o mundo diz, nem no que nós sentimos. Devemos confiar no testemunho de Deus. E qual é esse testemunho? Que Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está unicamente no seu Filho. Quem tem filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. A vida não está em acumular mais, não está em entender tudo, não está em ser forte o tempo todo. A vida está em Jesus. É dele que vem a paz que eu e você não conseguimos explicar. É nele que eu e você encontraremos valor, mesmo quando todos ao redor nos desprezam. É através dele que nós podemos recomeçar, hoje, agora, mesmo depois de tanto termos errado. E aqui vai algo que talvez você precise ouvir agora, meu querido irmão, minha amada irmã. Você não está longe demais para voltar. Não importa há quanto tempo você se distanciou do Senhor. Não importa se você cresceu em uma igreja e hoje nem sabe se acredita mais. Não importa. Não importa se todo mundo já lhe abandonou ou se você mesmo se abandonou. Conscientize-se de uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele jamais desistirá de você. A promessa da vida eterna ainda está de pé. E o caminho ainda é o mesmo. O caminho é Jesus. E qual é a única exigência? É crer, somente isso. É simples assim. Não crer como quem assina um contrato ou entra para um clube religioso, mas crer como quem entende que precisa ser salvo e finalmente passa a descansar nos braços daquele que pode fazer tudo isso por você. Quando tudo parecer, digamos, instável, quando nada mais fizer sentido, quando a vida estiver sem cor, lembre-se: quem tem o Filho tem a vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida segura. Não uma vida sem dor, mas uma vida com esperança. Não uma vida fácil, mas uma vida eterna, como o Senhor nos promete em sua santa palavra. Essa é a sua realidade. Se você tem Jesus, e se ainda não é, pode ser agora. Basta crer, porque a vida que você procura já foi dada e está disponível. E o nome dela é Jesus.
Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.